tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Buenos Cast, o podcast da sua escola. Eu sou o Danilo e junto com a Monique e o Kaique, nós vamos apresentar a professora Juliana de Matemática, o professor William de Língua Portuguesa e a professora Gabi de Sociologia. Então, eu queria fazer uma pergunta que, assim, sabe, que eu sei que como professores vocês devem ter passado por diversas experiências diferentes. E eu queria saber se, quando vocês eram crianças, quais eram os seus objetivos? Quem começa? Pode ser eu. Meu objetivo, a gente brincava de escolinha, mas nunca foi ser professora. Eu tinha vontade de fazer alguma coisa na área de computação, achava lindo, estava tudo começando, né? E o meu sonho era isso mesmo. Mas naquele tempo não existia tudo que tem hoje, tá? Vocês são privilegiados, vocês têm o Enem, vocês têm o acesso ao ProUni, vocês conseguem bolsa em escola particular, faculdade particular. Na minha época, eu terminei o meu ensino médio em 93 e a gente não tinha nada de acesso. Só eram pouquíssimas faculdades no interior, né? Vim do interior de São Paulo. E aí a matemática, ela caiu na minha vida por, assim, não era o que eu tinha escolhido, porém foi o que eu passei no vestibular na época, porque eu precisava estudar numa faculdade pública. Eu não tinha opção de estudar em faculdade particular, porque era muito caro. O curso que eu queria, minha família não tinha condição de pagar e não existia acesso a bolsas. Então, acabei passando na Unesp em matemática e estou aqui até hoje. Não me arrependo de ter feito. E qual era que você queria seguir na... Ciência da computação. Sério? Sério. E você? Bom, obrigado pelo convite. Eu fiz letras português e alemão lá na Universidade de São Paulo. E nem letras, nem alemão era uma coisa que eu pensava em fazer quando eu era pequeno. Eu tinha um gravadorzinho, eu gostava de cantar, fazer música, e é o que eu faço até hoje também, além de dar aulas. O que acontece é que quando eu tive um contato mais profundo com a música popular brasileira, eu entendi a riqueza dos poemas, porque as letras de música são poemas também, e a importância da literatura. A minha professora do cursinho, professora Elaine, aliás, beijo se estiver me assistindo, Elaine, querida, ela que acabou me incentivando mais pelas minhas redações, que ela considerava muito bem escritas. Me apaixonei pelas aulas que ela dava e aí eu decidi fazer letras, muito também pelo que a Ju falou. Eu sou do interior, sou de Jundiaí, e eu tinha o objetivo de vir morar em São Paulo e de estudar, e não tinha muito dinheiro. E eu soube que tinha alguns cursos que tinham mais concorrência, outros menos. Eu pensei em fazer música, seriamente, pensei em fazer audiovisual também. Além de serem muito concorridos, eu não queria ter uma visão muito acadêmica da música, por exemplo. Eu queria seguir a música de um jeito mais livre, né, mais intuitivo. E aí eu resolvi pegar a parte mais profissional, né, mais acadêmica, nessa área das letras. E me apaixonei pelo curso. Eu não entrei direto. Assim que eu terminei o ensino médio, eu fui trabalhar no comércio, trabalhava numa loja de discos, quando tinha loja de CDs, né, tinha livros também lá, um sebo em cima. E eu tive todo esse contato maior ainda com a música e com a literatura. Então, um amigo me incentivou a voltar a estudar, fui fazer cursinho, prestei várias vezes vestibular. Enem, na época, servia como uma pontuação para você conseguir entrar numa faculdade pública, né? Mas não era um acesso direto, como você consegue, às vezes, hoje. Então, depois que eu comecei, gente, eu não queria parar. É um curso assim que você fica com vontade de ter aula. Todas as aulas eram muito interessantes. Então, digamos que tipo, você sempre teve esse interesse pela literatura, pela língua portuguesa e por toda essa questão, né? Eu gostava muito de ler. Eu herdei alguns livros de um tio que era falecido e fiquei com uma parte da biblioteca dele. Meus pais me incentivavam a ler. E meus pais são professores também. Minha mãe de matemática, já aposentada, meu pai também se aposentou, dava aula de desenho técnico no Senai. E a galera da minha casa era toda incentivada a estudar, certo? Fazer faculdade, isso faz parte do que se espera ali na família Rafael, né? E cá estou com vocês, e é sempre um aprendizado tanto para vocês quanto para os professores, viu? Podem ter certeza. E você, Gabi?
Olha, gente, eu fui uma criança bem clichê, assim. Eu queria ser cantora, dançarina, bailarina, atriz. Mas o caminho, assim, que me levou... Eu dou aula de sociologia pra vocês, né? Mas, na verdade, eu sou formada em filosofia. E foi uma coisa bem de última hora, assim. Eu sabia que eu queria ir pra universidade pública porque eu não tinha grana pra pagar a privada. E, na minha época, o SISU ainda estava se estruturando, então era mais difícil. Aí eu falei, bom, quero ir pra universidade pública. Não queria ficar estudando 10 anos pra entrar. Então eu falei, preciso de um curso que seja fácil de entrar. Filosofia, nota de corte baixinha, ninguém quer fazer filosofia. E aí eu falei, acho que eu vou ser professora do quê? Falei, matemática não, porque a professora de matemática costuma ter problema com os alunos, né? Ai, matemática é muito chato. Eu falei, filosofia... O professor de filosofia costuma ser um professor mais legal, assim, mais tranquilo. E aí, filosofia nem era minha matéria favorita na escola. Meu professor de filosofia era um ex-padre, as aulas dele eram uma coisa meio holística, assim, inclusive beijo, Marcos, se estiver assistindo. E eu acabei escolhendo no escuro, entrei, amei, foi uma surpresa, assim, bem grande. Tá vendo, as coisas podem dar certo, é verdade. E assim, essa vida universitária é muito difícil, tem muito, e vocês passaram por diversas coisas, muita dificuldade. Queria saber como foi a trajetória de vocês, mais ou menos. Comigo de novo? Sequência, né? Como eu disse, né, a vida interior não tinha faculdade na minha cidade. Hoje, acho que abriu e fechou, cidade muito pequena. Então eu fui morar fora, eu fui fazer faculdade, então eu tive a experiência, além da vida universitária, de virar gente grande ali sozinha, né? Tive o privilégio de poder estudar sem ter que trabalhar. Minha mãe não conseguiu pagar a faculdade, que era muito cara, mas a gente dividia aluguel, eu com mais 5 meninas, a gente alugou uma casa, e eu consegui morar em república, né? Então isso meus pais conseguiram me ajudar com isso. Então eu consegui fazer toda a minha faculdade sem precisar trabalhar. Eu só estudava. Só que eu vim de uma escola pública de uma época onde tinha muita greve. Em 1993, quando eu prestei vestibular, minha escola já estava quase 4 meses em greve. Então, matéria de terceiro ano, 0, né? Aí entrei na faculdade, então meu primeiro ano foi muito complicado. A adaptação de morar fora, de morar com pessoas que eu não conhecia, e toda aquela empolgação, além da responsabilidade, a empolgação daquela liberdade toda, né? Você não ter pai e mãe. Eu fui pra faculdade, no primeiro dia que eu pisei na faculdade, eu ainda não tinha completado 18 anos, eu tinha 17. Então eu ainda era uma criança, em formação ali, e já estava morando fora, já estava morando com outras pessoas. Então você tem que conseguir conciliar isso tudo. E é muito complicado, porque você quer festar e ao mesmo tempo você tem que estudar e ao mesmo tempo você tem que cuidar de casa. Você tem que aprender a fazer comida, eu não sabia fazer comida, tive que aprender a conviver com pessoas que eu não conhecia, cada um com um costume diferente. Mas eu tive o privilégio de não precisar trabalhar. Então eu fazia a faculdade de manhã, ia para casa, minha faculdade não tinha bandejão, que é uma pena, né? Porque todas as públicas têm, a minha não tinha, então a gente assistia a aula de manhã, né? Ia para casa, almoçava, fazia almoço, almoçava, voltava para a faculdade, tinha uma biblioteca maravilhosa lá, e lá a gente ficava das 2, 3 da tarde até as 10 horas da noite, a hora que a biblioteca fechava, estudando mesmo, porque eu tinha muita defasagem mesmo, e eu tinha que recuperar. Chega na faculdade e o professor não quer saber que escola você fez, o que você aprendeu, deixou de aprender e por quê. Tá lá, se vira. Então eu estudei muito mesmo. Não foi fácil, eu não consegui me formar em 4 anos, não sei se vocês sabem, né? Mas não sei se a faculdade particular, acho que é assim também. A pública, você tem matemática de 4 a acho que 7 anos para se formar, senão seu curso vai jubilar, você vai perder. Eu me formei em 5, não consegui me formar em 4, me formei em 5 anos. Mas foi assim um aprendizado imenso. Hoje, qualquer coisa que você jogar, pra mim eu faço. Mas tipo assim,
Você foi a primeira pessoa a fazer uma faculdade na sua família? Tipo, não teve ninguém pra te instruir na época? Meu pai e minha mãe não fizeram faculdade. Minhas primas, na época, eu sou a mais velha das netas de um lado e tô no meio ali, do outro. Então, quando eu entrei, meus primos estavam cursando ainda. Minha tia era professora, mas ela fez também ali uma faculdade particular que tinha essa experiência de morar fora, era muito distante da realidade dos adultos que eu tinha, né? E o pessoal que estava indo da minha família, da minha idade, tava todo mundo cursando ainda, quebrando cabeça igual eu. Entendi. Ainda. Então você era meio que a pioneira da sua família nessa questão universitária? Sim, uma das. Tinha só uma prima mais velha minha, que começou antes, mas também ela é 1 ano ou 2 mais velha que eu só, ela também estava ali no comecinho, né? E o resto veio tudo depois da gente, então foi quebrando cabeça mesmo. Já comigo, uma das minhas irmãs, ela fez química na UFSCar. E eu era adolescente e eu fui um dia conviver, não um dia, alguns dias eu fiquei lá com os estudantes, tentando entender como era. Aí eu lembro que já me contaram que era perrengue, né, que era sofrimento. Eu falei assim, tá, então eu vou no mercado, eu lembro que eu comprei um pote de iogurte e um repolho. Eu falei, vou comer isso. Só isso esses dias, né? Tipo assim, claro que não, né? Mas eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. E eu aprendi um pouco como eles viviam, o estilo de vida que eles levavam, né, e também a importância que eles davam aos estudos. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha alguma noção de como era o dia a dia, mas eu não tive o alojamento estudantil, por exemplo. Eu também tive que buscar república. Então, no começo, por eu morar em Jundiaí, eu ia e voltava todos os dias. O meu curso era à noite. Tinha uma empresa de transportes que você fretava o ônibus e fazia esse caminho, né? Deixava na porta de casa, bonitinho. Aí uma amiga minha me contou que os valores dos aluguéis atrás do portão 13 da USP estavam baixinhos e se eu dividisse com ela, a gente conseguiria pagar menos do que o fretado. Falei, bom negócio, né? E aí já ia ficar mais perto da universidade. E depois a gente arrumou mais uma amiga para morar lá, era uma casinha de fundos, uma senhora que construiu acho que 4 ou 5 casas e a gente dividia lá. Depois eu consegui uma bolsa, moradia, que era um valor acho que dos R$200, que ajudava nesse aluguel. Então, era uma coisa simples, eu não podia comprar roupa, sapato, nada assim, além do que era necessário para os estudos. Não tinha muito material didático, às vezes tinha cópias que a faculdade oferecia, mas você tinha que também pagar as cópias, era tudo contado. O bandejão também custava acho que R$1,90, alguma coisa assim, então estava tudo ali na ponta do lápis, né? Mas como eu demorei um pouquinho para entrar na faculdade, eu já fazia alguns trabalhos como freelancer, de edição de fotografia, às vezes eu pegava alguns clientes, então além de estudar, eu tentava fazer esses trabalhos, né, no computador. E com o tempo eu fui pegando estágios dentro da universidade, depois fora da universidade peguei um trampo CLT de 8 horas por dia, então eu trabalhava e estudava à noite. Isso tudo aprendendo alemão, gente, imagina, né, no meio daquilo tudo. Depois ainda eu fui chamado para um concurso público de uma instituição bancária em outra cidade. Aí teve uma época que eu trabalhava em outra cidade, Mariporã, Caieiras, dirigi um Fusca que meu avô emprestou, voltava para ter aula à noite, daquele jeito, né? Até eu conseguir fazer a transferência da minha localidade de trabalho para o centro de São Paulo. Aí comecei a ver um imóvel no centro, mas isso tudo lá no final da faculdade, né? Então, no começo foi muito isso. A Ju estava falando, eu fui me lembrando daqueles momentos. Eu lembro que eu queria sair para algumas festas, né, que eu já conhecia algumas, né, antes de começar a faculdade. Eu pegava o trem e vinha para umas festinhas, Madame, a Louca, eu ia lá. Aí um dia ia ter o show da Madonna no Brasil, né, 2009, acho, esse que é o Sweet Tour. Eu juntei tanto dinheiro, assim, eu vou nesse show hoje. Foi minha libertação, o único show que eu consegui ir na faculdade inteira, né? Era tudo muito caro e eu não tinha tempo trabalhando, estudando, né? Tem o CPUSP, que é o espaço ali, outro dia a Gabi até me puxou a orelha, como que você não entrou no CPUSP? Eu falei, eu não sei. Nos anos que eu passei na faculdade, eu sequer entrei na piscina da universidade, porque eu não tinha tempo de fazer nada. Era trabalhar, estudar, trabalhar. Mas, gente, eu não me arrependo. Valeu muito a pena cada segundo lá dentro. Se eu pudesse, eu ficaria até mais. Mas eu acho que eu não passei, né, esse perrengue de ter que sair de casa, porque eu sou aqui da capital, então quando eu passei na USP,
eu podia continuar morando na casa dos meus pais e fazendo faculdade. Mas foi um choque bem grande, porque por mais que você continue sendo um estudante, é uma dinâmica muito diferente da escola. Então eu tinha passado, né, mais de 10 anos da minha vida dentro da escola, acostumada com aquela lógica. Quando eu entrei na faculdade, foi assim, um boom na minha cabeça. Mas no começo, eu lia os textos das aulas de filosofia e eu falava, gente, eu sei que isso aqui está em português, está em língua portuguesa, mas eu lia e não fazia sentido nada, não entendia nada. Eu falava, não é possível, eu sou burra, o que aconteceu? É assim que a gente se sente às vezes. E aí eu passei assim uns 6 meses na faculdade lendo sem entender nada, só fui entender no final, mas deu certo. Porém, foi uma experiência assim muito positiva, porque tem todo esse contexto, e na universidade pública isso é muito maior, porque você tem o campus universitário. Então tem o CPUSP, que era o Centro de Práticas Esportivas, então eu ia lá fazer aula de yoga, eu ia lá nadar com os meus amigos, a gente saía da aula, vamos pegar uma piscina, vamos, as festas que aconteciam, Eu já fui até goleira. A gente tinha um time de futebol feminino na faculdade. Você goleira, Eu era goleira. eu nunca fui nesse esporte. Né? Hoje... E eu também participava dos campeonatos de truco. Nossa! Essa eu não esperava, agora eu fiquei chocado agora. Não tem ninguém aqui que já tomou pau de mim no truco. Olha, Vamos jogar? Bora. Tomando pau aí no ano passado. tinha um minuto livre, eu ia no centro acadêmico dormir, tinha uns puffs lá, era o que eu conseguia fazer, só Sim. descansar. Isso é uma coisa que vocês vão curtir muito caso vocês entrem, que é os espaços estudantis da universidade. São espaços que são geridos pelos estudantes e é onde acontecem as festas, é onde a galera vai para tomar uma breja, é onde a galera vai fumar um cigarro, é onde a galera vai tomar um café, vai sentar para estudar ou vai trocar uma ideia. Então são espaços mesmo de convivência dos estudantes. E aí tudo acontecia lá. Então foi um momento onde eu entrei naquele lugar, eu conheci pessoas muito diferentes, tive experiências assim que eu nunca tinha tido antes na minha vida. E eu acho que foi, sei lá, se a escola foi legal, a faculdade foi 1000 vezes mais legal. Era um espaço livre para coisas novas, né? É um espaço onde eu podia decidir o que eu ia fazer, pra onde eu ia, se eu ia estudar, se eu não ia, se eu ia entrar na aula, se não tinha ninguém te controlando. Você já vai entrar na sala, não existe isso, né? Então você realmente é mais isso é um livre. problema. Ou Isso é não, um não precisa problema. ser um problema. É um problema. Porque você entra e sai a hora que você quer. Aí você acaba tomando pau em algumas coisas, até você perceber que você tem que ter responsabilidade ali, né? Eu, por exemplo, entrei muito imatura na faculdade, foi o que eu falei, eu entrei com 17 anos. E essa liberdade toda é muito difícil de administrar, porque é muito mais gostoso você ficar fora da sala do que dentro. E aí, quando você toma pau, que foi um dos motivos de eu não ter terminado minha faculdade em 4, ter terminado em 5, a hora que você percebe que você depende de você, aquela responsabilidade, é doído. Porque é isso, o professor ele não tá... Porque ninguém tá nem aí pra sim. você lá. Se Sim. você É entrou, quando- se você não entrou, se você saiu no meio da aula, eles não estão nem aí. É quando né? você tem um choque de realidade, Se você né? tem um choque de realidade, você fala, puta, cresci. Né? É muito difícil. E se eu não você cresci, lidar tenho com que isso. crescer Porque agora. Você vai é crescer. ou amor ou na dor, né? Você cresce E os ali. professores universitários, eles têm as pesquisas deles, as linhas de atuações deles. Então, às vezes, eles dão uma abordagem específica para a matéria, que o colega que está estudando o mesmo componente com outro professor vai ter diferença. Então, é muito difícil você poder contar com a ajuda, às vezes, dos outros. Você tem que entender o que aquele professor está dizendo, por qual linha de raciocínio. Tinha um caso de um professor de sintaxe que tinha um modo de ensinar muito diferente do modo como eu pensava. Eu precisei trancar essa matéria e só tinha inscrição no outro ano. Aí isso foi atrasando, né? Depois eu fiquei pensando, será que eu não deveria ter entrado no entendimento dela, né? Ao invés de só falar não gostei, né? Mas enfim, no fim deu tudo certo. Mas eu também levei mais tempo. Às vezes eu pegava menos matérias para dar conta de algumas frentes. Sim. E no outro bimestre eu dava o grau e conseguia avançar. Ainda mais Quem que trabalhar. incentivava você a continuar tentando fazer a faculdade? Eu mesmo, filhão, tava lá, aqui, na fé. Como é que foi, tipo assim, o sentimento de quando você descobriu que você ia passar na faculdade? Quando eu passei, olha, demorou pra eu passar, né? Então foi do tipo assim, é verdade? É meu nome mesmo que tá ali? Sabe assim?
Daí, a hora que eu entendi, eu comemorei e aí incentivei outras pessoas do cursinho. Depois, uma das colegas que foi morar com a gente fez o mesmo curso, ela fez o russo, né? Aí, quando ela passou, eu comemorei mais do que da minha vez, porque eu acho que eu tava meio tensa ainda, né? E é muito legal você ver que você se esforçou e veio um resultado, né? Sim. É uma sensação de mérito. E você tem uma grande conexão com a música, né? Pelo que você falou, tipo, tanto que você é um dos professores da tipo de música. E eu queria saber, como é que você chegou nesse hobby, se eu posso chamar de hobby, de ser um DJ? Hoje eu tenho duas profissões, então eu sou professor e aí sou também o DJ, né? É remunerado, isso, eu faço questão de... É mais hobby. Hoje em dia eu consigo colocar cachês e tenho o Instagram do DJ, então eu entendo que eu consegui, né, levar esses dois projetos de vida e eu alimento os dois, espero que os dois cresçam. Talvez em algum momento um vai suplantar o outro, eu não sei. Por enquanto eu estou curtindo as duas coisas, enquanto eu tenho agenda, energia, já que na faculdade eu aprendi, né, a fazer uma boa agenda, organizar tudo, hoje eu estou dando conta, né? Mas, tipo assim, eu queria fazer uma pergunta, que eu sou meio leigo, né, não vivi nada de vida universitária. Tipo, como é você ter que separar o seu hobby do que os seus deveres? Porque, por exemplo, como que ela disse, tem hora que, tipo, é muito mais fácil você ficar fora da aula. E, tipo assim, a gente já tem essas experiências na escola. Eu imagino que na faculdade deve ser, sabe, mais complicado ainda. Tipo, como que foi pra vocês ter que separar seus deveres do que vocês realmente gostam de fazer? Bom, talvez elas tenham respostas melhores, porque como eu fui muito workaholic, eu quase não tinha tempo para hobby e eu tentava me divertir nas aulas, porque eu curtia o que eu estava estudando, né? Então os textos eram agradáveis, eu participava das discussões, aquilo era a maior alegria para mim. Conversar com o professor, às vezes tinha professor que discordava, aí alguns estudantes concordavam com o que eu dizia, iam lá. Aquilo era empolgante, né? E aí, de fato, chegou um momento que eu precisei entender que nas férias, né, eu tinha que desligar alguns botões, nos feriados, mas é que eu fui com muita sede, né, muito gás. Demorou pra eu entender, acho que até hoje eu não sei se eu sei isso direito. Eu acho que até hoje eu não aprendi muito bem, mas a gente vai levando. Eu acho que a responsabilidade, né? Tem outras pessoas envolvidas, tinha meus pais envolvidos que tiravam dinheiro de onde não tinha pra me manter ali. Então veio aquele senso de obrigação mesmo, eu tinha uma obrigação com eles. Eu não podia ficar fazendo o que eu queria, só festando e não estudar, porque eles estavam colocando dinheiro em mim ali. Meus pais sempre foram pobres, sempre batalharam muito, então eu não podia fazer isso com eles. Então eu tinha que me virar, eu tinha que estudar. A questão de assistir as aulas para mim já não eram tão empolgantes. Como eu falei, eu tinha muita defasagem, muita mesmo. Então eu era que nem a Gabi. Eu sentava lá e eu não entendia nada do que estava acontecendo ali na aula. Eu só copiava. Você era aquela aluna que sentava, o professor perguntava, você entendeu? Sim, entendi. Não, o professor nem Às vezes eu respondia alguma coisa. Às vezes o professor perguntava alguma coisa, eu respondia alguma coisa aleatória. Eu lembro que teve uma vez que eu acertei. Nem acreditei. Mas assim, eu participava das aulas para copiar o conteúdo. E onde que eu ia entender o conteúdo? À tarde, à noite. Quando eu sentava na biblioteca, a gente tinha um grupo de estudo e era ali que eu conseguia. Então, eu conseguia acompanhar as aulas? Raramente. Eu não conseguia acompanhar as aulas. Eu copiava tudinho e depois eu sentava no mesmo dia que eu assistia a aula, eu sentava e eu ficava ali das 2 da tarde até as 10 da noite, estudando aquilo que o professor deu de manhã, porque eu tinha que entender aquilo. Então, eu estudei muito, 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 muito. Isso que a Ju falou desculpa cortar, da biblioteca, né? Gente, eu pegava pilhas de livros, vocês também? Às vezes eu tinha que citar referência bibliográfica no trabalho. Quando eu descobri que nos trabalhos, quando você tinha boas referências, você era melhor avaliado, agora A gente não tinha trabalho. Na matemática, né? Matemática não tem. Mas isso do grupo de estudos é uma questão. Acho que tem o lance de você se interessar por aquilo que você está estudando. Então, não é tipo, eu tô indo para uma aula que eu odeio, estudar um assunto que eu não me interesso. Tipo, você escolheu a sua faculdade. Então, pressupõe que tem algum interesse em aprender aquilo. Eu me apaixonei muito pela filosofia e a gente tinha uma coisa que a gente ia para a aula, assistia a aula, lia os textos e a gente ia para o centro acadêmico, que era o espaço estudantil, debater entre a gente o que a gente achava daquilo. E era uma espécie de disputa filosófica, tipo, não, eu acho que o Kant está certo,
não, na verdade Hegel é que estava certo. Então a gente queria ler os textos para poder discutir entre si e ver quem é que ia ganhar o debate interno dos filósofos. Então acho que tem uma coisa de você se envolver com a área de estudo, por isso até que eu falo para os meus alunos, não façam faculdade que as outras pessoas querem que vocês façam, façam a faculdade que vocês querem. Porque passar 4, 5 anos estudando horrores, um assunto que você não te interessa, pra quê, sabe? Acho que vai ser uma Apesar tortura. de eu não ter um conhecimento, é uma coisa que eu gostava de estudar. Então, eu me dedicava ali muito mesmo. E não era um sofrimento pra mim me dedicar. Eu gostava, cada passinho que eu dava ali, cada entendimento, cada aula que eu conseguia chegar no final do meu dia ali e ter entendido, era uma vitória, assim, uma conquista, né? Sim. Nossa, E quando é eu muito li gratificante. o primeiro texto filosófico que eu li e entendi, nossa, foi uma euforia. Falei, nossa, finalmente eu sei ler agora. Parece que abre um mundo, É, né? nossa. Posso? Bora, por Marcela. Vocês falando, né, dessa experiência de vocês e a pergunta da Danilo e também me fez lembrar. A faculdade pública, vocês têm 7 anos para poder conseguir passar. Né? E na particular, a gente tem o fator mensalidade. Né? Então, por exemplo, eu, no começo, quando eu entrei na faculdade, eu também entrei deslumbrada. Eu ia pra galera, matava aula de anatomia pra ir pro cursinho. Até o dia que chegou lá na aula prática, eu olhava para aquela peça que estava ali em cima da mesa com um alfinete e eu não sabia o que era aquilo, uma coisa que eu amava. Eu falei, gente, primeiro, minha faculdade é cara, eu não tenho condição de pagar direito, eu tenho que fazer das tripla operação para poder pagar isso. Né? Segundo, é uma coisa que eu amo e eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu fiquei no bar para poder não estudei, então aquilo bateu em mim assim, eu falei, não, peraí, eu tenho que ter responsabilidade e eu, primeiro por causa da questão grana e segundo porque a questão eu tenho que estudar, não posso reprovar, porque se eu reprovar, eu vou ter que pagar essa disciplina de novo e é muito caro, e eu já não tenho condição de pagar a mensalidade, quanto mais pagar uma PP. Então, essa responsabilidade vem, né, como um estralo, e aí você fala, opa, peraí, eu tenho essa prioridade, eu tenho que dar prioridade para isso e deixar o lugar para mim. Sim, mas isso que você falou, Marcela, é real mesmo, porque se você está na universidade particular e você está pagando, se você, por exemplo, não passa numa disciplina, que é uma disciplina que você tem que fazer para poder se formar, você vai ter que fazer ela de novo e você vai ter que pagar para fazer de novo. Na pública, a gente não tem isso. Você pode repetir, tem que fazer de novo, mas você não paga. Então eu acho que isso deixa as pessoas um pouco mais tranquilas. O também tem um prazo para você terminar. Se você não terminou, você perde tudo que você fez. Eles te jubilam, tipo, você jubilar, perde a sua vaga. Você perde a vaga. Se você quiser entrar, você tem que prestar outro vestibular, passar de novo no vestibular. Alguns colegas seus já vão se formando, eles falam, como eles conseguiram, né? Tão rápido. E eu tive que me acalmar. Não, tem um tempo diferente, eu não vou fazer todas essas matérias agora. Mas foram escolhas, não é? Fora as optativas que às vezes surgem. Isso é uma coisa muito legal na universidade. Não sei se nas universidades privadas funciona assim, mas na pública, por exemplo, eu fazia filosofia, mas quando eu ia me matricular, eu poderia pegar disciplinas em outros institutos, em outras faculdades. Então eu saí lá da faculdade de filosofia, fui fazer uma matéria no Instituto de Astronomia, que era de introdução à astronomia. Você pode, tipo, eu sou da história, mas eu quero pegar uma matéria, sei lá, na matemática, eu consigo. Então isso é bem legal porque você consegue, às vezes, ver alguma área que é do seu interesse, não é da sua faculdade. Isso é bem legal. Nossa, muito legal mesmo. Eles dão prioridade para quem é da área, né? Mas sempre tem uma outra vaga para nós. Ô Gabi, você fez curso de teatro, alguma coisa assim, não foi? Fiz, mas na escola. Como é que Teatro foi? na escola. Então, eu entrei, na minha escola a gente tinha que escolher entre 3 componentes. Ou a gente fazia teatro, ou artes plásticas, ou dança. E eu era muito tímida, muito tímida, assim. Eu tinha muita dificuldade de falar em público, de falar com as pessoas, de fazer amizade, eu era toda retraída. E aí eu pensei, poxa, eu acho que o teatro talvez seja a minha oportunidade de me livrar dessa timidez, porque me incomodava muito, porque eu via as pessoas todas expansivas e eu lá, ai, que saco. E aí eu fui pro teatro meio que um desafio, assim, pra mim mesma, de tentar desenvolver a minha fala, tentar perder um pouco a timidez. E eu tinha esse sonho de infância,
de ser atriz, cantora, bailarina. Então, foi muito legal, assim, eu acho que eu fiz do 8º ano até o 1º ano do ensino médio. E foi um momento onde eu aprendi a não ter vergonha de passar ridículo, assim. De poder passar vergonha na frente das pessoas e ficar de boa. E, ô Ju, você tem uma lojinha, não tem? Eu tinha. A loja agora fechou por conta da carga horária da escola. Tanto eu quanto a outra professora, que era minha sócia, a gente não deu conta de continuar. Ela tá ali paradinha, tá em off, mas não tá abolida. A gente ainda pretende retomar de alguma outra forma aí. Na época que tava aberta, como é que você administrava? Quebrando a cara também. A gente pensa que abrir um negócio é só abrir, ir lá e vender, que os clientes vão vir, que você vai ficar rico, né? Que sua vida tá resolvida, e não é bem assim. Ali eu percebi, inclusive a gente fez uma eletiva de empreendedorismo para mostrar para o aluno, porque tem muita gente que quer ter seu próprio negócio e não é simples assim. Você tem que estudar tanto quanto se você estivesse fazendo uma carreira acadêmica. Você tem que ter curso, você tem que ter formação. Eu escuto muito estudante falando assim, eu não vou aprender matemática porque eu não vou fazer faculdade, eu quero ser empreendedor, né? Mas você quer empreender em que ramo? Não, eu quero ser empreendedor. Mas empreendedor do quê? Então, a maioria dos estudantes, eles nem sabem o que é ser empreendedor, que ramo que eles querem empreender. E para empreender, você também precisa estudar. Só que eu tinha essa cabeça, que empreender era só abrir uma loja, colocar as coisas lá e acabou. E não foi bem assim, né? A gente não soube administrar direito, a gente não sabia lidar com funcionário, a gente acabou colocando gente da família e não deu certo. E ser empreendedor é tão difícil quanto você ingressar em qualquer faculdade e qualquer mercado de trabalho. Não é fácil. Você tem que estudar. Quem acha que empreender, chegar lá e fazer, estuda antes. Conselho. Porque a gente acabou quebrando, a gente não conseguiu manter porque a gente não tinha coisa estruturada, né? A gente não tinha uma estrutura. Tem que planejar muito isso. Tem que planejar muito. Não é só pegar qualquer coisa e pôr lá pra vender, porque não é assim que funciona. E para finalizar, a gente queria saber se vocês pudessem dar um conselho para quem quer seguir essa vida universitária, universidade pública ou privada, estudar fora do país, morar fora, trabalhar, qual seria o conselho geral para tudo isso, para sobreviver nessa trajetória? Disciplina e persistência. Eu acho que muita disciplina e muita persistência. Quando você tem disciplina no que você está fazendo, você consegue conciliar tudo. Se na hora de estudar, você estudar, na hora de fazer as coisas que você fizer, você consegue conciliar tudo, consegue conciliar o lazer. Se na hora de estudar você está jogando, se na hora de passear você quer fazer um trabalho ao mesmo tempo ali, porque está na hora de entregar, você não vai conseguir. Então é se organizar, é questão de organização. Responsabilidade, né? E cumprir o que você planejou ali. Se você se organizar, e persistência, porque aquilo não é fácil, gente. Infelizmente, a gente vem do ensino com defasagens, a gente sabe, né? Por N motivos. E é persistência. Quando a gente quer uma coisa de verdade, por mais difícil que ela seja, a gente consegue. Eu falo, né, muito dos meus alunos. Quem teve aula comigo sabe, eu falo, quando eu fiz o mestrado, meu caderno ele tinha lágrima. Tinha marca de lágrima, porque eu estudava e chorava. Só que quando eu defendi, nossa, foi assim, uma das coisas mais gratificantes. Porque eu lembro de tudo que eu passei para conseguir defender aquele mestrado. Linda! Maravilhosa! De muitas coisas para poder colher os frutos. Sim. Então é isso, é persistência, gente. Persistência que a gente consegue. Eu diria para que você consiga ouvir a sua voz interior. Então, complementando o que a Ju trouxe, que é real, como que você vai dar conta disso tudo se você não estiver fazendo algo que tem a ver realmente com a sua essência, com o que você é? Então, você precisa, além disso, acreditar que você é capaz, certo?
as pessoas elas avançam na medida em que elas acreditam nelas. Então eu só consegui acreditar em mim quando eu entendi que aquilo tinha a ver comigo, com a minha missão, né? Acho que esse é o sentimento. Eu vou utilizar aquilo para algo, é para o benefício também de outras pessoas e aquilo vira motivação, né? Então eu acho que eu recomendaria essa busca. É um papo meio budista, né? Mas tô aí. Não, mas faz sentido. Opa! Eu acho que, assim, eu acho que foi muito contemplado pelo que vocês falaram, mas acho que é importante ter clareza do que você quer, tipo, onde você quer chegar, qual que é o seu objetivo final. Porque a gente não resolve as coisas do dia pra noite, então você não vai sentar hoje para estudar pro Enem, prestar o Enem hoje, passar hoje, já resolver sua vida hoje. É um processo a longo prazo. E às vezes as pessoas acabam se perdendo no processo. Tipo, eu até queria fazer uma faculdade, eu comecei a estudar para a prova, mas no meio do caminho eu desisti, acabei nem prestando a prova, fui fazer outra coisa, não. Então é importante você ter clareza de onde você quer chegar e quais são os pequenos passos diários que você vai ter que dar para conseguir chegar naquele objetivo. E desejar algo que realmente faça sentido para sua vida, porque quando a gente está correndo atrás de viver o sonho, que não é o nosso sonho, é o sonho que a outra pessoa tem da gente, minha mãe, minha família queria que eu fosse advogada. Mas assim, não fazia sentido pra mim. Você não aguenta ficar 10, 20, 30 anos correndo atrás de uma coisa que não é o que você quer. Então tem que ter clareza do que você quer e tem que ter disciplina e determinação. Tipo, eu quero isso e eu vou tentar até eu conseguir. E vocês conseguem. São muitos anos, né? Às vezes você esquece, é bem isso. Você esquece qual que é o teu objetivo lá e no meio do caminho você desiste, porque é difícil. Sim. Às vezes a pessoa acaba se perdendo, né? Se perdendo. Exato. Então foi isso, gente. Muito obrigada por participarem. Foi muito boa essa conversa que a gente teve. Obrigada E a é vocês. isso. Tá, gente. Com certeza isso vai ajudar muita gente que vai pela vida esse vídeo. Espero. Então é isso, gente. As redes sociais do Buenos Cast está aqui na descrição. Segue a gente no Instagram, se inscreva, deixa o like e, além de tudo, não esqueça de deixar aquele comentário incentivando nossos episódios. E é isso, até o próximo episódio e até mais. Até.